Olha só, gente, eu nunca deixei de ser sincero, honesto, de emitir a minha opinião para vocês, e não é porque nós estamos no início de um trabalho que eu vou omitir o que eu penso, tá? Eu observei algumas prévias da escalação do Santos com 3 alterações e outras prévias com a mesma equipe que conseguiu estar 100% no Campeonato Paulista. Este domingo é dia de clássico contra o Palmeiras, às 18 horas. Então, eu vou dizer o seguinte: não há motivos para o técnico Fábio Carille mudar a equipe do Santos para o clássico. Fecha aspas. Claro que se tiver alguém machucado, a gente não sabe, alguém desgastado, a gente não sabe, o que não parece ser, obviamente ele pode e deve fazer essas alterações. Mas pelo que eu vi, estão todos à disposição. Até mesmo Morelos, que ainda requer um trabalho físico melhor, já tinha condições de ir para o banco. Tá? Até o Alfredo Morelos. Então eu quero conversar com vocês sobre uma prévia dada e a outra prévia dada para o clássico de hoje. Até porque o adversário vai com força máxima. Não tem o porquê termos mudanças no time do Santos. É a minha opinião. Você vai entender o porquê. Eu sou Fabiano Fará, você está no Issoda Santos Oficial. Já larga o like aí para gerar engajamento. Comenta se você concorda comigo ou se você gostaria de ver mudanças do Santos para o clássico, tá? E, é claro, inscreva-se no canal e ative as notificações, que é importante para a sequência do nosso trabalho. Gol do Santos! Olha só, numa prévia com alterações, o Fábio Carille poderia mudar o Santos em 3 posições. Olha só, eu acho que é uma prévia meio que sem sentido, se não houver nenhum tipo de desgaste físico ou próximo de lesão, jogador próximo de lesão. Ele tiraria o Giuliano do time, colocaria o Otero. Ele tiraria o Guilherme do time, colocaria o Rincon. E ele tiraria o Furt do time e colocaria o William Bigode. Como que é, Fará? Sim. Vou repetir. Ele tiraria o Giuliano do time, colocaria o Otero. Tiraria o Guilherme do time, colocaria o Rincon. E tiraria o Furt do time e colocaria o William Bigode. Como é que ficaria essa formação aí, Fará? João Paulo no gol, Aderlan e Felipe Jonathan nas laterais, Gil e Joaquim, que fraturou o nariz, mas joga normal, com máscara de proteção. Os zagueiros, Schmidt, Rincon, Pituca, Pedrinho, Otero e William Bigode. O famoso 4-2-3-1, tá? São alterações que geralmente ele faz no decorrer dos jogos, né? Depois que tá estável, o placar tá estável, pelo menos foi o que vimos nas 2 primeiras partidas do Santos contra Botafogo em Ribeirão Preto e contra a Ponte Preta na Vila Belmiro. A prévia que eu acredito que o Carille colocará em campo é aquela que você conhece, é repetir a escalação pela 3ª vez seguida, com João Paulo no gol, Aderlan e Felipe Jonathan, Gil, Joaquim, Schmidt, Pituca, Juliano, Pedrinho pela direita, Guilherme pela esquerda e o Furt no ataque. Por que eu acredito que o Carille deva manter e vai manter essa formação? Quem presta atenção nas entrevistas do Fábio Carille sabe que o Carille gosta muito de jogadores funcionais. Eu vou voltar um pouquinho ali na questão do Lucas Braga, que está emprestado para o Japão, não está, mas vou voltar nessa questão que deixa muito nítido o que pensa o Fábio Carille do jogador, principalmente aquele que joga pela beirada. O Lucas Braga com o Carille, ele sempre era titular porque ele voltava para ajudar a marcar. Era um jogador funcional taticamente, mais taticamente do que tecnicamente, a gente sabe. Hoje ele tem na esquerda o Guilherme e na direita o Pedrinho, jogadores funcionais taticamente e que entregam mais tecnicamente, tem potencial técnico também. O Santos não vai enfrentar o Palmeiras lá no Allianz Parque esperando o adversário. O Santos sabe que se esperar o adversário, sofre um risco muito grande
de tomar gols. Eu entendo desta maneira. E pensando como um cara competitivo que é o Fábio Carille, eu posso colocar para vocês. Vocês verão, na minha opinião, o mesmo time, mas com atitudes diferentes. Pedrinho e Guilherme auxiliando os laterais. E óbvio, os laterais do Palmeiras, o Marcos Rocha e o Piquerez, eles sobem demais. E você tem como explorar as costas. Não tem o porquê você escalar o Otero desde o início do jogo e sacar um Juliano. O cara que quebra a linha, o cara que está articulando, o cara que está dando assistência, que está metendo gol. Como é que você vai tirar o Juliano de um clássico tão importante se ele não estiver próximo de uma lesão? Se ele estiver 100%, se estiver ok? Não tem motivos para que isso aconteça. A questão do Fute no ataque ou o Bigode, você pode até entender se houver essa mudança, tá? Porque o Bigode é o cara de mais movimentação, o Fute é o cara de mais presença de área, mais finalizador, sai pouco da área, mas ele aguenta o tranco dos zagueiros. E você tem lá Gustavo Gomes e você tem lá o Murilo, dois zagueiros altos, né? E tanto na bola ofensiva como defensiva. O Fute, para mim, é mais interessante iniciar do que o William Bigode neste momento. Mas eu até entenderia uma alteração por questões táticas, porque o William Bigode também ajudaria na saída de bola, a marcar, tudo isso. O Furt, ele preenche espaço. Ele não é muito da velocidade. Se ele se mexe muito, se ele corre muito atrás da bola, se ele corre muito na marcação, ele cansa rápido, tá? Mas eu entendo que o Furt é a melhor opção. Porque quando o Santos atacar, você vai ter um finalizador ali. Você tem um cara que segura aquela zaga do Palmeiras, que não é brincadeira. Então, eu acho que a prévia com as alterações, eu descartaria. Você descartaria? Eu tô lendo o comentário aqui. Eu tenho comigo que o Carille não tem motivos, porque todos estão bem fisicamente, livres de lesão, longe de uma lesão, para mudar o time do Santos. Só porque é clássico, pensando no adversário. Eu sei que o Carille é um cara competitivo demais. E assim, o Abel Ferreira é um cara competitivo também. O Palmeiras não tem galácticos, não tem estrelas. Como o Santos não tem estrelas, não tem galácticos. Mas são dois técnicos que primam pela competitividade, né? Primam pela parte tática e não desprezar oportunidades quando elas surgem. Esse é o grande detalhe. Eu já falei com vocês, contra a Inter de Limeira, eu estava lá pela Record acompanhando, trabalhando no jogo. A Inter perdeu para ela mesma. O Palmeiras, o melhor resultado ali seria o empate. Os gols do Palmeiras nasceram de falhas da Inter de Limeira. Por isso que eu vejo que o Santos não deve alterar o que vem sendo trabalhado. Taticamente, Guilherme e Pedrinho são mais úteis do que se você colocar, abrir o Pituca pela direita, deixar o Rincon ali junto com o Schmidt e abrir o Pedrinho pela esquerda. Você tem que deixar Guilherme e Pedrinho. São os caras que seguram mais, são os caras que têm caixa para ir e voltar, para ajudar. E o Juliano é o cara da transição, o cara do cérebro, é o cara que vai organizar o time do Santos. Schmidt, o Pituca sai para o jogo, o Schmidt tem uma boa saída de bola. Você não pode alterar assim por causa do adversário que vai jogar um clássico, né? Se não tiver um motivo palpável. Um motivo palpável para mim seria o quê? Pô, o Juliano não tá perto de uma lesão, cara, tá desgastado, preciso preservar. Ó, o Guilherme, pô, jogou, correu pra caramba, jogou 180 minutos nos dois primeiros jogos, mais acréscimos, preciso guardar. Tá próximo de uma lesão, não quero estourar o cara, por isso que eu vou mudar. Aí tudo bem. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito na repetição da primeira escalação do Santos, da segunda escalação do Santos, pela terceira vez seguida, e numa obrigação tática maior de Pedrinho e Guilherme. Tá? Fazendo aquele corredor, o vai e vem. Numa obrigação muito maior, muito mais tática do que técnica desses dois jogadores. É o que eu vejo para o clássico de hoje que o Carille vai fazer. Tá? Se pintarem as alterações e não tiver um motivo palpável, eu acho que o clássico não é o ideal para você promover experiências, dar ritmo para jogadores. Tá? O clássico, apesar de, na minha visão, o resultado não mudar o que o Santos vem fazendo, o trabalho surpreendente desse início de temporada, o resultado independente disso vai mudar o meu pensamento com relação ao trabalho realizado no Santos. O clássico é um jogo para ser jogado com inteligência. É o jogo que enobrece o jogador, né? Que eleva o moral do jogador. Não dá para você fazer experiências. Alterações vão vir no decorrer do jogo, naturalmente, como o Carille fez contra Botafogo na estreia lá em Ribeirão Preto e Ponte Preta na Vila Belmiro. Essa é a minha visão, a tua visão, eu estou pegando
aqui no comentário. Um abraço.